Ela estava ali, sentada no chão frio da sala, cercada por brinquedos espalhados, roupas acumuladas e um silêncio que pesava mais do que qualquer ruído. Seus filhos dormiam no sofá, enrolados em cobertas desalinhadas, e ela, com os olhos marejados, se perguntava como tudo tinha chegado àquele ponto. Eu não sei mais quem sou, murmurou baixinho, com a voz embargada. Um dia ela teve um lar cheio de vida, risadas e rotinas confortáveis. Hoje, tinha apenas o reflexo de uma batalha silenciosa, travada entre o que ela fora e o que tentava ser para continuar vivendo, pelos filhos, pela casa, por si mesma. Mas, naquele instante de dor profunda, algo mudou. Uma pequena chama acendeu dentro dela. Era um chamado silencioso, dizendo que talvez, ainda houvesse esperança. Talvez ainda existisse força, mesmo escondida entre lágrimas e cansaço. Uma pergunta ecoou em sua mente. E se eu não puder mudar o que perdi, mas puder transformar o que sobrou? Era o começo. O instante em que tudo poderia mudar, se ela tivesse coragem para dar o primeiro passo. Antes de tudo desmoronar, a vida parecia um cenário estável. Ela tinha um marido, uma casa ajeitada e 2 filhos cheios de energia. As manhãs eram apressadas, mas cheias de propósito. Preparar o café, arrumar as lancheiras, dar um beijo rápido antes de cada um seguir seu caminho. Nos fins de tarde, o lar se enchia de vozes e passos pequenos correndo pelo corredor. As paredes guardavam desenhos infantis, fotos de momentos felizes, lembranças de um futuro que parecia garantido. Mas, como muitas histórias reais, as rachaduras surgiram onde ninguém esperava. Silêncios longos substituíram conversas espontâneas. As brigas passaram a ser mais frequentes que os sorrisos. Ela tentava consertar as coisas, acreditava que o amor curava tudo. Mas o que fazer quando só um lado tenta segurar o castelo que está ruindo? O marido foi se afastando, emocional e fisicamente, até que o dia chegou. Ele partiu, levando consigo a rotina, a segurança, e deixando para trás o peso da incerteza. O que era sua fortaleza virou cenário de abandono. A casa parecia maior e mais vazia. Cada canto murmurava lembranças de antes, que já não existia mais. E ela, agora sozinha, tentava ser mãe, mulher, guerreira e companhia, tudo ao mesmo tempo. Mas ninguém tinha lhe ensinado como reconstruir o que se quebra de dentro para fora. Foi numa noite chuvosa que tudo finalmente desabou, por dentro e por fora. A tempestade lá fora parecia refletir o caos que crescia dentro dela. A geladeira quase vazia, as contas acumuladas em cima da mesa, o eco da porta que se fechou quando ele foi embora. Tudo gritava o que ela tentava silenciar, ela estava sozinha. Naquela noite, os filhos, cansados de uma rotina confusa, adormeceram no sofá. Ela os cobriu com carinho, tentando esconder o desespero que queimava em seus olhos. Sentou-se no chão e encarou a sala, uma metáfora viva do que ela sentia: bagunça, frustração, abandono. Ela chorou em silêncio, com medo de que as lágrimas acordassem as crianças. Mas, de repente, algo cortou a tristeza como uma lâmina afiada. Sua filha mais velha, sonolenta, abriu os olhos, a observou em silêncio e perguntou com a inocência mais devastadora: Mamãe, por que você não sorri mais? A pergunta era simples, mas caiu como um golpe. Ela engoliu o choro, sorriu com esforço e respondeu que estava tudo bem. Mas, por dentro, aquela pergunta ecoava como um aviso: ela não podia continuar assim. Seus filhos estavam vendo, sentindo, vivendo aquilo com ela. A mãe que ela sempre quis ser, simplesmente, não existia mais. E isso doía como nada antes. Ali, diante do olhar da filha, ela sentiu que não podia mais fugir. Algo precisava mudar. Mas como recomeçar quando tudo o que se tem é um coração cheio de rachaduras? Era o colapso. Mas, como ela descobriria depois, também era o começo de uma nova transformação. O silêncio daquela noite parecia pesar mais que qualquer palavra não dita. Lucas, sentado no pequeno banco de madeira do quintal, encarava o céu escuro, como se as estrelas pudessem lhe dar respostas que o mundo real não tinha coragem de entregar. Desde a conversa com sua mãe, algo havia mudado nele. Não era apenas arrependimento ou tristeza, era uma mistura inquietante de alívio e dor. Alívio por finalmente ter falado.
Dor por ter percebido o quanto aquele segredo havia moldado não só sua vida, mas a de todas as pessoas ao seu redor. Ele recordava da infância, dos dias em que corria pelos campos, sentindo-se invencível, sem saber que certos erros crescem junto com a gente, esperando o momento certo para cobrar seu preço. E aí estava ele agora, um homem feito, mas com o coração de um menino que nunca teve coragem de admitir seus fantasmas. A porta rangeu ao fundo. Era Marina, sua irmã. Ela se aproximou devagar, com um olhar que misturava curiosidade, preocupação e amor. Ela sempre foi a mais sensível da família, a que percebia os detalhes que outros ignoravam. Eu ouvi você e a mamãe hoje, disse ela, com a voz embargada. Eu imaginei, respondeu ele, ainda olhando para o vazio. Marina se sentou ao lado dele. Nenhum dos dois disse nada por alguns segundos. E naquele silêncio, havia mais conversa do que em muitas noites de confissão. Eu só queria entender, ela murmurou. Por que você ficou calado tanto tempo? Lucas respirou fundo. Finalmente tirou os olhos do céu e os pousou nela, porque eu tinha medo de destruir tudo. E, no fim, acabei destruindo mesmo. Marina balançou a cabeça. Uma lágrima escorreu, mas ela sorriu, o tipo de sorriso triste que só quem ama de verdade consegue dar. Às vezes, a gente demora a falar porque acha que vai ferir os outros. Mas o que fere mesmo é o silêncio. Essas palavras entraram fundo em Lucas. Ele sentiu seu peito apertar. Por um segundo, se permitiu acreditar que talvez ainda houvesse tempo para reconstruir. Não tudo, mas algo. Marina pegou sua mão e apertou com força. Um gesto simples, mas cheio de significado. Ainda dá tempo, Lucas. A verdade dói, mas também cura. Ele fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, sentiu que o peso começava a se mover. Não sumia, mas se tornava menos opressor. Era o começo, não da redenção, mas da coragem. A coragem de enfrentar não apenas os outros, mas a si mesmo. E naquele instante, o silêncio já não parecia tão cruel. Era apenas o espaço necessário para que o coração encontrasse suas próximas palavras. No dia seguinte, a casa parecia ter um ar diferente. Não era exatamente mais leve, havia um peso no ar, mas agora era um peso compartilhado. Uma ferida exposta que, em vez de apodrecer no escuro, começava finalmente a receber o primeiro sopro de cura. Lucas acordou cedo. Não dormira muito, mas acordou com uma clareza na mente que há muito não sentia. Talvez fosse a coragem tímida que nascera na noite anterior, ou talvez o olhar firme de sua irmã lhe lembrando que nem tudo estava perdido. Ele se levantou e desceu as escadas lentamente. Ao chegar na cozinha, encontrou sua mãe sentada, com uma xícara de café nas mãos. O olhar dela era sereno, mas havia marcas de uma noite mal dormida. Ela ergueu a cabeça quando percebeu a presença do filho. Bom dia, meu filho, disse ela, como se o mundo não tivesse virado de cabeça para baixo nas últimas 24 horas. Bom dia, mãe. O silêncio se instalou entre eles, mas era um silêncio mais doce, mais honesto. Não era mais o silêncio cheio de mentiras, era o silêncio que vem depois das palavras difíceis, quando elas já cumpriram seu papel. Ele se sentou à mesa, meio sem jeito, brincando com a borda da xícara. A mãe o observava com olhos atentos, olhos de quem amou demais e sofreu demais, mas ainda assim estava ali, firme. Eu não sei como consertar tudo, disse Lucas, com a voz baixa, mas eu sei que não quero fugir mais. A mãe respirou fundo. Um pequeno sorriso se formou em seus lábios. Consertar não é começar do zero, Lucas. Às vezes, é continuar, mas com mais verdade. Essas palavras ecoaram dentro dele. Era como se ela tivesse enxergado sua alma sem julgá-lo. E aquilo, só aquilo, já era um milagre. Depois do café, ele saiu para caminhar. O ar fresco da manhã parecia mais vivo. O mundo continuava igual, mas ele não era mais o mesmo. Passou em frente à antiga praça onde costumava brincar com seu melhor amigo, Rafael, o mesmo amigo que, por causa do segredo que ele guardou, acabou se afastando anos antes. Ele pensou em Rafael naquele momento. Pensou em tudo que ficou por dizer. E decidiu que talvez já fosse hora de buscar mais uma cura. Com o celular na mão, ele hesitou por um minuto, e então enviou uma mensagem. Rafa, faz tempo. Eu sei que errei. Sei que te magoei.
Acho que agora entendo a gravidade disso. Se quiser conversar, eu estou aqui. Sem desculpas prontas, só eu, de verdade. O coração bateu forte. Era o medo do desconhecido, misturado com um pouco de esperança. A mesma esperança que faz com que flores nasçam mesmo em terrenos rachados. E assim ele seguiu sua caminhada, sem saber o que o futuro traria, mas disposto a recebê-lo de cabeça erguida. Algumas verdades rasgam, outras costuram. E, às vezes, é preciso coragem para permitir que ambas façam seu trabalho. O dia passou devagar, como se o tempo estivesse esperando que algo importante acontecesse. Lucas, inquieto, conferia o celular a cada 10 minutos, na esperança de ver a resposta de Rafael. Nada. O silêncio era tão ensurdecedor quanto suas próprias dúvidas. Será que era tarde demais para reconstruir o que foi quebrado? Do outro lado da cidade, Rafael olhava para a tela do celular. A mensagem de Lucas havia chegado enquanto ele estava no trabalho. Seus olhos passaram pelas palavras como quem encara um fantasma. Um fantasma que ele pensou ter enterrado. Mas lá estava ele, vivo. Respirou fundo. Sentiu o peso de tudo que havia carregado. A dor, o abandono, a falta de explicação, e agora, aquilo. Uma tentativa de reconciliação. Depois de alguns minutos em silêncio, ele digitou algo, e apagou. Tentou de novo. Apagou. O coração estava despedaçado, mas também cansado de carregar uma mágoa tão pesada. Enquanto decidia, Lucas já estava no quarto, com a luz apagada, olhando para o teto. Um universo de questionamentos rodopiava dentro dele. A coragem que ele sentiu mais cedo parecia agora frágil, como se pudesse quebrar a qualquer momento. Mas de repente, o celular vibrou. Eu li sua mensagem. Não sei se estou pronto para falar. Mas obrigado por reconhecer. Era pouco, mas era tudo. Um pequeno passo em direção ao que poderia ser um novo começo. E ao mesmo tempo em que Lucas sentia um alívio suave se espalhar dentro dele, percebeu algo ainda maior: o peso daquilo que não foi dito. O silêncio que ele manteve por anos havia destruído amizades, afastado pessoas que o amavam e, pior ainda, havia construído paredes dentro dele. Mas agora, palavra por palavra, ele estava derrubando essas paredes. Nessa mesma noite, ele se sentou na sala com a mãe e a irmã. Tinham decidido fazer uma noite de filmes, algo que não faziam há muito tempo. A luz suave da televisão refletia nos rostos, e um clima de paz preenchia o ambiente. Não era perfeito, mas era verdadeiro. Enquanto o filme corria, a irmã mais nova, Ana, se aproximou de Lucas e encostou a cabeça em seu ombro. Não precisavam conversar. Às vezes, o silêncio também cura. Às vezes, o simples gesto diz o que as palavras nunca conseguem. E foi ali, no conforto daquela sala, que Lucas entendeu que a vida não muda toda de uma vez. Ela muda little by little, com conversas difíceis, com coragem para pedir perdão, com passos que doem, mas que levam adiante. Ele olhou para a mãe, que sorria discretamente. Aquele sorriso, agora ele enxergava o que sempre esteve ali: força, amor e uma dor silenciosa que ela nunca permitiu que os filhos carregassem sozinhos. E naquele instante, ele prometeu silenciosamente: não deixaria mais que o silêncio o destruísse por dentro. Ele aprenderia a falar, a dizer o que dói, a pedir ajuda, a amar sem medo, porque às vezes, as palavras curam. Mas o silêncio pode matar. Os dias seguintes foram como caminhar em terreno desconhecido. Lucas sentia que estava equilibrando uma vida inteira de erros, arrependimentos e oportunidades renascidas. Mas, apesar do medo, algo dentro dele havia se soltado, a vontade de fazer diferente. Em uma manhã fria, pouco antes de sair para trabalhar, Lucas recebeu uma nova mensagem de Rafael. Podemos conversar hoje? Sem cobranças, só para fechar alguns ciclos. O coração de Lucas acelerou. Aquele convite era muito mais que palavras, era uma chance. Uma chance de ser ouvido, de se explicar, talvez até de se perdoar. Ele nem percebeu quando já estava digitando sim. Onde e quando? Horas depois, os dois estavam sentados frente a frente, num café simples da cidade. Não era um cenário cinematográfico, mas talvez fosse isso que tornava tudo tão real. A mesa separava dois mundos que estiveram conectados um dia, mas que se perderam no caminho.
No início, o silêncio pesou. Cada um olhava para a xícara, como se fosse mais fácil encarar o café do que os próprios fantasmas. Mas então, sem aviso, Rafael falou: "Eu só queria entender, por que você desapareceu daquela forma?" Sem explicação. Foi como se eu nunca tivesse existido para você. Lucas sentiu o golpe dessas palavras. Respirou fundo, olhou nos olhos do amigo e decidiu não fugir mais. Eu estava quebrado, Rafael. E ao invés de pedir ajuda, eu afastei todo mundo. Não porque vocês não importavam, mas porque eu sentia que não merecia mais nada. A conversa seguiu assim, sincera, dolorida e libertadora. Palavras carregadas de anos de mágoa se transformando em compreensão. Lágrimas vieram, sim, e com elas, um alívio que ninguém imaginou sentir tão cedo. Rafael apoiou a mão sobre a mesa, como quem sela um acordo invisível. Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Mas acho que o mais importante não é reatar tudo como era, e sim não deixar mais nada apodrecer no silêncio. Lucas sorriu, não um sorriso largo, mas um sorriso verdadeiro. No fundo, sabia que algumas dores não desaparecem, mas podem ser carregadas de maneira mais leve quando divididas com quem importa. Ao sair daquele café, Lucas sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, estava caminhando para a vida, e não apenas fugindo dela. O passado não desapareceu, mas agora ele não mandava mais. O passado, enfim, havia baixado os braços. Os dias que se seguiram pareciam diferentes. Não porque magicamente tudo estivesse resolvido, mas porque Lucas finalmente tinha colocado as dores no lugar delas. Não mais como chão, mas como lembrança. Não como destino, mas como aprendizado. Ele estava voltando para casa depois de mais um dia de trabalho quando viu algo que o fez parar por um instante. Mariana e Sofia sentadas no sofá, rindo juntas de um desenho animado. A sala não era grande, o sofá era velho e a iluminação era fraca, mas havia ali algo que não se compra, algo que se constrói: paz. Lucas recostou-se na porta e observou. Era como assistir a uma versão restaurada de sua própria vida. Ele, que por tanto tempo sonhou em ser feliz no futuro, finalmente descobriu que a felicidade tinha se tornado possível no presente, em gestos pequenos, em presenças silenciosas, em abraços que chegam antes da palavra. Sofia percebeu o pai parado na porta e correu até ele com um sorriso que não cabia no rosto. Papai. Hoje a mamãe me ensinou a dobrar o meu moletom sozinha. Lucas olhou para Mariana, que apenas sorriu. Não havia mais culpa ali. Só a verdade. O amor nunca tinha ido embora, só tinha esperado ser visto de novo. Ele se ajoelhou, abraçou a filha e, emocionado, respondeu: "Eu tô muito orgulhoso de você." E naquele abraço, feito de perdão, resiliência e novos começos, Lucas entendeu. Ele não precisava mais consertar o que quebrou no passado. Tudo o que precisava era continuar construindo o que florescia agora. E o agora, com todas as suas imperfeições, era, finalmente, lar.